Olha, já que o assunto está rendendo e tem muita gente fazendo perguntas e fazendo comentários até muito produtivos, eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma informação. Uma pessoa escreveu assim: Leonardo, você é um idiota, isso é normal eles escreverem, porque o Bolsonaro vai colocar só militares no ministério. Então nesse vídeo eu vou te explicar por que é impossível você montar um ministério dessa forma. E é exatamente por causa desse tipo de informação que os políticos fazem muita sacanagem com o povo, e é por causa desse tipo de informação que vocês têm sido iludidos. Um governo no Brasil, gente, funciona da seguinte maneira. Quando um presidente é eleito, ele precisa garantir que ele vai ter maioria no Congresso. Por exemplo, o que o Temer fez para garantir que ele tem maioria no Congresso e consegue aprovar todas as pautas que ele está lançando? Ele pegou todos os deputados e senadores que ele podia e colocou em cargos públicos. No momento que um presidente eleito arruma cargo público para deputado e senador, o que acontece é o seguinte: aqueles candidatos do partido que não foram eleitos, porque eles estão na suplência, eles assumem um cargo. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Imagina o seguinte: imagina que o PSDB tem um certo número de deputados, por exemplo, 50 deputados na Câmara Federal e tem 10 senadores no Senado. Quando o Temer assumiu o poder, ele deu cargo para esses deputados e deu cargo para os senadores. O que acontece é que no momento que ele arruma um cargo para esses 50 deputados, outros 50 deputados que não tinham sido eleitos ganham cargo de deputados. Entendeu? Então, por isso que você não pode se iludir com essa ideia de que se o Bolsonaro for eleito, ele vai arrumar cargos para militares, porque os militares são incorruptíveis, e ele vai montar o ministério dele com militares. Porque se ele fizer isso, nem governar ele consegue. No atual sistema brasileiro, que infelizmente é um sistema muito corrupto, um governante só consegue passar as pautas tanto, digamos, no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, se ele der cargo para deputados e senadores. Então, uma coisa que você não pode se iludir é que votando num presidente, esse presidente sozinho vai conseguir acabar com a corrupção, e que esse presidente vai conseguir governar chamando para cargos de ministros e secretários pessoas que estão fora da política. Isso é impossível na realidade política brasileira. A realidade é que a gente conseguiria sim limpar o Congresso e limpar o Senado, se a gente conseguisse votar em pessoas não envolvidas com corrupção, e se a gente conseguisse colocar um presidente que realmente não fosse envolvido com a corrupção, e mais importante, um presidente que fosse comprometido com a soberania nacional. Mas esse tipo de informação é muito importante para que você não seja iludido. Uma coisa é você pensar em coisas que são factíveis, uma coisa é você pensar em coisas que são possíveis. Outra coisa é você ficar criando uma loucura na sua cabeça que um cara vai conseguir ser eleito presidente e vai lá, por exemplo, no Exército e vai contratar um monte de ministros do Exército. Isso não funciona, porque se um presidente não contratar ministros e secretários da base política do Congresso Nacional, ele não consegue governar, porque o mais importante, o presidente só pode fazer aquilo que o Congresso permite. E o Congresso só vai permitir um presidente trabalhar no Brasil se o presidente buscar aqueles congressistas para trabalhar nos ministérios e nas secretarias, e o pior, se o presidente estiver pagando para as pautas serem aprovadas, que é o tal do mensalão. Esse tipo de informação é importante para que você não se iluda que não é votando em uma pessoa que se diz contra a corrupção que o Brasil vai ser limpo. Essa pessoa que se diz contra a corrupção precisa estar realmente fora dos esquemas de corrupção, e mais importante, o Brasil precisa eleger um Congresso livre da corrupção. Essa informação, digo mais uma vez, é muito importante para que você entenda como funciona o sistema político podre do Brasil e pare de se iludir que uma pessoa vai agir como uma espécie de Rambo da política brasileira e vai conseguir vencer todo o esquema de corrupção. Se essa pessoa realmente fosse agir como um Rambo da política brasileira, ela estaria hoje lutando contra a corrupção de todos os partidos. Afinal, a luta contra a corrupção é uma guerra. E o soldado que entra numa guerra com medo de morrer é um covarde. E a gente sabe que um dos mais corruptos do Brasil é um cara que mata. Muito obrigado aí, valeu e até mais.